Olá, eu me chamo Mona Lisa, sou discente estagiária do curso de Ciências Biológicas do Polo de Inhuma e hoje estou aqui para dar uma aula sobre relações ecológicas intraespecíficas e interespecíficas. Relações ecológicas intraespecíficas. Em uma comunidade biológica, cada organismo mantém relações tanto com seres de sua própria espécie quanto com os de outras. Essas interações são genericamente denominadas de relações ecológicas e podem ser classificadas em relações intraespecíficas e interespecíficas. A relação é intraespecífica quando ocorre entre indivíduos da mesma espécie e é interespecífica quando ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Relações ecológicas intraespecíficas. Organismos de mesma espécie, por terem as mesmas necessidades fundamentais, quase sempre disputam recursos do meio, fenômeno denominado de competição intraespecífica. Há situações, entretanto, em que eles se auxiliam mutuamente, trocando benefícios, que se denomina de cooperação intraespecífica. Competição intraespecífica. Competição intraespecífica é a disputa entre indivíduos de mesma espécie por um ou mais recursos do ambiente. Dependendo da espécie, a competição pode ser por água, alimento, luz, locais para construir ninhos, parceiros para reprodução e etc. Aí nós temos o exemplo dos veados machos. Os veados, na época de reprodução, eles lutam entre si pelas fêmeas. É um exemplo desse tipo de competição. Além da luta física por alimento ou por parceiros de reprodução, a competição também se manifesta de outras maneiras. Por exemplo, se um animal é muito eficiente na obtenção de alimento, ele tende a levar vantagem competitiva sobre o outro menos eficiente, sobretudo se o alimento for escasso. Plantas com sistema radiculares desenvolvidos e eficientes em determinado tipo de ambiente podem levar vantagem sobre outras plantas na competição por água, por nutrientes disponíveis no solo e por locais onde a luminosidade é mais adequada. Cooperação intraespecífica. Em certas espécies, os indivíduos apresentam uma relação cooperativa, que é denominada de cooperação intraespecífica. A cooperação desempenha papel importante no sucesso evolutivo de muitas espécies. Entre as relações cooperativas intraespecíficas destacam-se o cuidado com a prole e a formação de grupos sociais. Manifesta-se claramente nas colônias e nas sociedades, que nós estudaremos a seguir. Colônias. As colônias são grupos de indivíduos de mesma espécie, fisicamente unidos, que interagem de forma mutuamente vantajosa, dividindo funções ou tarefas. As colônias podem variar em níveis de complexidade e no grau de divisão de tarefas entre os indivíduos. Algumas colônias são constituídas por indivíduos morfológica e funcionalmente semelhantes, sendo por isso denominadas de colônias isomorfas. Um exemplo desse tipo de colônia é encontrado na alga de água doce, que é essa aí que está na primeira imagem. Um outro exemplo de colônia isomorfa é encontrado nos corais, que é essa imagem que está logo abaixo da alga de água doce. Nesses corais, as pequenas anêmonas que constituem o coral constroem um esqueleto calcário compartilhado por centenas de milhares e até milhões de indivíduos muito semelhantes. Em certos casos, os indivíduos de uma colônia diferenciam-se morfológica e fisicamente, realizando funções distintas. Fala-se então em colônia heteromorfa. Um exemplo de colônia heteromorfa é a colônia de quinidários marinhos, chamada de Psallia psalis, que é popularmente chamada como caravela portuguesa. Essa aí que está aí na imagem. Sociedade. São agrupamentos de organismos de mesma espécie em que os indivíduos manifestam algum grau de cooperação, de comunicação
e de divisão de trabalho, conservando, porém, relativa independência e mobilidade. Nós temos aí o exemplo das abelhas, né, que vivem em sociedade. É isso que distingue a sociedade de colônia, na qual os indivíduos são fisicamente unidos. Diversas espécies, inclusive a nossa, né, de seres humanos, vivem em sociedade. Relações ecológicas interespecíficas. São relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Os especialistas costumam classificar as relações ecológicas interespecíficas em alguns tipos básicos. São elas competição, interações tróficas, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Competição interespecífica são duas espécies de uma comunidade que disputam os mesmos recursos do ambiente. Seus nichos ecológicos se sobrepõem parcialmente e ocorre uma competição interespecífica. Quanto mais nichos ecológicos as espécies se assemelham, ou seja, quanto mais sobrepostos eles são, mais intensa é a competição. Isso pode levar uma das espécies à extinção ou então forçá-la a migrar em busca de uma área disponível, livre de competidores. Aí nós temos aí o exemplo do leão e da zebra. O leão pegando a zebra, né? Interações tróficas, herbivoria. É a relação que se estabelece entre plantas e animais que se alimentam delas. Certos animais comem apenas partes das plantas, não chegando a matá-las. É o que ocorre, por exemplo, com os mamíferos, que se alimentam de grama, e também com larvas de insetos que comem folhas. Aí nós temos aí o exemplo do urso comendo grama, né, que é um exemplo de herbivoria. Predação. É a relação em que uma espécie predadora mata e come indivíduos de outra espécie, que é a sua presa. Nesse caso aí, a lebre é a presa do gavião, né? Do ponto de vista individual, a espécie predadora beneficia-se enquanto a espécie predada é prejudicada. Já do ponto de vista ecológico, a predação é um importante mecanismo regulador da densidade populacional, tanto de presa como de predadores. Parasitismo é uma relação ecológica em que uma espécie parasita associa-se à outra, a espécie hospedeira, causando-lhe prejuízos por se alimentar à sua custa. Em geral, as espécies parasitas e hospedeiras estão bem adaptadas umas das outras, de modo em que a relação causa prejuízos relativamente pequenos ao parasitado. Organismos parasitas podem viver na superfície externa do hospedeiro, sendo chamados de ectoparasitas, ou então no interior do hospedeiro, sendo denominados de endoparasitas. Como exemplo de ectoparasita, que vive fora do corpo do hospedeiro, nós temos o carrapato. E de endoparasita, nós temos aí a lombriga, que vive no nosso interior. Parasitoidismo, parasitismo ou predação a longo prazo. Parasitoidismo é o termo utilizado para designar a relação em que um organismo vive boa parte de sua vida em um hospedeiro parasitando. Em determinado momento, o hospedeiro é morto e consumido como predação. Um exemplo de parasitoidismo são as vespas, que compõem os ovos dentro do hospedeiro como aranhas e larvas de inseto. Aí está aí o exemplo da vespa. Plantas parasitas, o que são? São as plantas que parasitam outras plantas. Nós temos aí o exemplo da primeira imagem da erva de passarinho e na segunda imagem do cipó-chumbo. Mutualismo. É a relação ecológica em que ambas as espécies em interação mantêm benefícios. É dividida em dois tipos, o facultativo e o obrigatório. O mutualismo facultativo, também chamado de protocooperação, é uma relação em que as espécies associadas trocam benefícios, mas também podem viver sozinhas. Como está aí o exemplo do caranguejo, eremita e algumas espécies de anêmonas do mar.
Essas espécies elas não vivem necessariamente juntas, mas é frequente encontrá-las em associação. Já o outro exemplo, que é esse que está na segunda imagem, é o de búfalos e aves, no qual as aves comem os carrapatos que se encontram nos búfalos. Como exemplo de mutualismo obrigatório, nós temos aí os cupins, né? O mutualismo obrigatório é um tipo de relação permanente e indispensável à sobrevivência dos indivíduos associados. Um exemplo é a interação de certas espécies de cupins como micro-organismos, bactérias e protozoários que abrigam o intestino desses insetos. Como eu já falei, né, do exemplo dos cupins nesse mutualismo obrigatório, nele os cupins se alimentam de madeira, mas eles são incapazes de digerir o seu principal componente, que é a celulose. A digestão desse carboidrato é realizada pelos micro-organismos que vivem exclusivamente no tubo digestório desses cupins. Um outro exemplo de mutualismo obrigatório é o da micoriza, que é a associação entre determinados fungos e raízes de plantas. As hifas dos fungos eles penetram nas raízes, das quais obtêm carboidratos como a glicose e a sacarose. A planta, por sua vez, beneficia-se da grande capacidade do fungo de absorver água e nutrientes minerais do solo. Aí nós temos aí a foto da micoriza. E o comensalismo é o tipo de relação em que uma das espécies associadas é beneficiada, enquanto a outra não tem prejuízos, nem benefícios. O principal benefício buscado pelo comensal, como o próprio nome sugere, é o alimento. Um exemplo conhecido de comensalismo é a associação entre a rêmora e o tubarão, como está aí na imagem. A rêmora ela possui uma estrutura dorsal aderente comparável a uma ventosa, com a qual se prende ao corpo do tubarão. Este, então, proporciona o transporte e restos de alimentos para a rêmora, e parece não se importar nem um pouco com a presença da rêmora, né? Aí o inquilinismo é a relação em que uma espécie inquilina vive sobre ou mesmo dentro de uma espécie hospedeira sem prejudicá-la. O principal recurso buscado pelo inquilino, como o nome sugere, é o abrigo e a moradia. Várias espécies de orquídeas, bromélias e samambaias vivem sobre outras plantas maiores, que lhes servem de suporte. Nesses casos, as espécies inquilinas são denominadas de epífitas. Aí nós temos aí exemplos de inquilinismos, né? E por último, nós temos nossa atividade proposta. Obrigada!